mais um episódio e hoje eu tenho a honra de receber a grande advogada doutora Tatiana Costa aqui comigo, que ela é desembargadora eleitoral no TRE Rio de Janeiro, biênio 2023 e 2025, advogada criminalista há mais de 20 anos, membro do Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, doutoranda e mestra pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e com diversas especializações no Brasil e no exterior. Também professora na Emerge, Escola da Magistratura, aqui no Rio de Janeiro. Esse currículo está pequeno, porque realmente é. É um prazer enorme ter você aqui comigo, O prazer é meu, Alice. Obrigada pelo Tatiana. convite. Que Estou muito feliz de estar bom. aqui com você. Que bom que eu consegui essa agenda aí lotada, eu consegui Não, um para os amigos horário a gente sempre arruma um para a gente tempinho. conversar um pouquinho, para trazer aqui o podcast, a ideia é a gente desmistificar o direito, trazer informação tanto para quem atua na área, quanto para o público em geral saber como é que funcionam as coisas, como é que aí você com essa vasta experiência de algumas áreas, pode trazer muita coisa aqui, engrandecer. Então eu quero ouvir agora de você, dentro do que você trabalha, como que você começou sua carreira, em que área, e o que que você faz efetivamente. Bom, é um prazer, né, como eu disse, estar aqui com Obrigada. você e com seu público. Realmente eu acabei transitando por várias coisas, mas eu comecei a trabalhar com direito penal, sempre voltado para o direito penal econômico, já no meio da faculdade. Comecei a estagiar com isso, com um professor meu, da PUC, e fiquei 11 anos, nesse escritório de advocacia aqui no Olha, Rio. bastante tempo. Depois que eu saí de lá, eu fui para a área criminal ainda, para um banco de investimentos, para a área jurídica de um banco de investimentos, fazer a interface do banco com os nossos clientes externos, que eram os escritórios de advocacia que nos representavam. Uhum. E em 2012 eu tomei coragem e abri o meu próprio escritório, aonde eu trabalho até hoje. Aham. Eh, Então o seu criminal é um criminal diferente, é um criminal empresarial, mais sim, pessoa jurídica, né. isso. Porque a gente tem ideia do criminal, aquela coisa do crimezinho do crimezinho não, Não, pode sim. ser, enfim, mas do crime pessoa física, né, do Isso. bandido e tal, e não De é o de homicídio, de homi roubo, justo. de furto. É. E na verdade, no direito brasileiro, tirando a lei ambiental, Sim. você só pode, punir criminalmente pessoa física, não pode Ah, ok. punir pessoa jurídica. Mas isso não quer dizer que as empresas não estejam sujeitas também a serem vítimas ou partícipe de algum tipo de crime praticado em seu favor ou dentro das suas dependências ou para seu proveito, E né. precisam se defender, né. E elas precisam se defender. Em especial, empresas de setores muito regulados. Setor financeiro, setor farmacêutico, setor de óleo e gás, que são, setores que são muito Sim, regulamentados regulamentados. e que necessitam de um cuidado maior, porque às vezes uma omissão ou uma ação de um funcionário, pode implicar em prejuízos financeiros muito grandes para a empresa e Sim. responsabilidades cíveis, administrativas e criminais também. Conta aí, esse criminal todo mundo adora saber, né. Conta aí algum acontecimento que a gente Por dever de sigilo, né, não eu pode, sempre né. assino com os meus clientes Compliance é horrível. um Hã. contrato de sigilo, então eu não posso É. revelar os casos em si, mas, enfim, falando de um exemplo que todo mundo conhece, Lava Jato, é um tipo de Ah, exemplo de sim. caso assim. E nesse caso, por exemplo, quando aconteceu a Lava Jato, Uhum. o advogado, né, o criminalista que vai defender, ali aquela situação ali de lavagem de dinheiro que tem questão governamental, tem tinha muita coisa ali envolvida Sim, de pública, né. sim. É o advogado criminalista que trabalha com a sua área, com essa Isso, área? direito penal empresarial. Ele lida com os crimes que as empresas podem e eventualmente virem a estar envolvidas Sim. ou seus executivos e representantes cometerem. Então, lavagem de dinheiro, corrupção, crimes ambientais, crimes Ah, tributários, bacana. crimes.
licitatórios, né, que envolvem questões de licitação, fraude à licitação e Brasil etc. quase não tem, né. É, Eu que é um realmente campo é bem difícil até a gente achar um um exemplo. um exemplo, né, A porque gente nunca vê no jornal, tão né. tão difícil, né, É isso. vamos mas enfim. Mas a gente eu tinha até comentado aqui sobre uma outra área, que é o compliance, que é Sim, justamente isso, que a gente tem que resguardar e não pode divulgar e não pode vamos explicar um pouquinho que é uma palavra bonita, claro. né, compliance, mas É, muitas vezes as pessoas não sabem o que que é e hoje em dia ela é tão presente em todas as empresas e nos escritórios, inclusive jurídicos, que a gente também tem sim. que resguardar, né, o interesse do cliente, E nas os mais dados. diversas áreas, né. Sim, médica, enfim. É, Conta um pouquinho o que que é o compliance, que eu sei que o seu escritório também sim. trabalha com essa área, Isso. que é Bom, importante as o pessoas saberem. compliance é você estar em cumprimento às regras, Uhum, basicamente é isso, né. sim. Então, eu como advogada criminal que atuava reativamente para os meus clientes, ou seja, quando eles já estavam envolvidos em algum problema, comecei a observar que, para além de você responder a um processo criminal, que Criminal. já é uma questão super complicada e já gera uma série de demandas para as pessoas físicas, eh, você ter o seu nome envolvido, sua empresa envolvida, num escândalo financeiro, num criminal, Uhum. isso gera um impacto reputacional que muitas das vezes você não consegue reverter mais na frente, ainda que você, no final de uma ação penal, você seja absolvido. É, porque aí a imprensa já te divulgou, É você já isso. tá Então, para na cabeça, né, divulgar, do você tem lá 10 páginas de jornal e para você se reverter retratar. isso, É. sai quando consegue uma notinha lá numa página bem tímida, né. Ali aquela do Isso. pessoal quando do funeral, É, né, aquela isso, do bem lado do anúncio é. funerário. Então, eu comecei a observar que Uhum. eu poderia ajudar a empresa a detectar certos comportamentos ou Sim. condutas, prevenir essas condutas, tratar internamente certos comportamentos, para evitar que se chegasse Nesse no ponto. processo É. penal, né. O processo penal no Brasil, a gente não precisa dizer que as penitenciárias estão cheias, os processos demoram anos-luz, para serem julgados, e e aí você fica exposto, ao longo do Sim, processo você fica exposto. Então, sim. para evitar isso, a gente faz um trabalho preventivo, que analisa quais são os riscos daquela empresa, aos riscos que ela está exposta. Então, se é uma empresa que lida muito, por exemplo, com o setor público, Sim. como é que ela tem que lidar com o setor público? Quais são as regras do setor público que ela tem que cumprir, que ela não pode infringir? Sim, porque às vezes ela comete alguma coisa, né, por exemplo, uma licitação, ela faz alguma coisa que não é nem querendo burlar ou querendo fazer errado, às vezes não sabe, que tem alguma regra, alguma legislação específica, né. Isso. E você não pode se eximir de Não, responder por é, desconhecimento da lei, né? é. Então, o meu trabalho junto às empresas é muito a partir disso, né, os canais de comunicação, de denúncia, Sim. que hoje em dia também reportam muito assédios, né, das mais diversas Ah, sim, ainda montas, tem essa então, questão, né, assédio moral, assédio sexual, né, sexual, dentro de empresas, né. isso. Então você ajuda a empresa a apurar esse tipo de situação. Aham, Nos casos que são necessários você, encaminhar isso para as autoridades persecutórias, você claro. encaminha, porque a empresa e o advogado não tem um poder de polícia, né, só o Sim, Estado detém esse poder. E, prevenir certas condutas. Então, se você sabe que tem ali pessoas no ambiente de trabalho que cometem racismo, às vezes estrutural, por desconhecimento ou por uma má cultura, você desenvolver um ok. ambiente de inclusão, de diversidade, de compreensão dentro daquele ambiente profissional. Então você vai ajudando a empresa a estar sempre conforme, né, Sim, conforme as leis, conforme a nossa legislação ou as legislações às quais essa empresa pode ser submetida, se for uma sim. multinacional. É, até porque é muito comum, né. É isso. E, evitar que se chegue num processo criminal, mas sim chegando no processo criminal, Sim, você consegue mitigar bastante, né, sim. os problemas que você vai responder eventualmente na justiça.
Ótimo. Você sabe que eu estava conversando, eu tive um programa com o pessoal do 17º Ofício aqui do Rio, e agora, é bem recente isso, o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça do Rio de Janeiro, essa norma está valendo só para o Rio de Janeiro, vai ser obrigatório que todos os atos que forem feitos no cartório sejam filmados. Porque a gente já faz os atos eletrônicos, Sim, mas o que for feito no cartório, todo, quer dizer, haja nuvem para isso, é né? isso. Imagina. Mas eu acho que é uma forma de resguardar. Sim. É uma forma Resguarda as de 2 partes, né. justo, entendeu? Entre É aspas, de sim. compliance, né, de Isso, você tá ali, aquilo foi filmado, olha, a pessoa falou, ela disse que exatamente isso, ela exato. concordou, foi perguntado: "Você concorda?", "Eu concordo", então É. E tem uma outra característica também do compliance, né, quando você hum. fala em compliance, geralmente o pessoal de marketing e comercial fica assim: "Ai, os chatos do compliance", porque eles não deixam a gente fazer nada. Ai, meu Mas não é Deus. bem assim, o compliance não é para impedir as pessoas de fazerem negócio ou barrar os negócios, né, a forma do brasileiro que é uma característica nossa, é mais informal de 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 fazer de negociar, amizade, de fazer é. amizade, etcétera. É colocar uma roupagem, corporativa Sim, nos atos, né. Prevenir é um resguardo pra pessoa física que está envolvida em determinada situação, em determinada sim, negociação, e da reputação da empresa, né. sim, O que se espera da empresa é que ela, sabendo dos seus riscos, tenha mecanismos de prevenção e de remediação de eventuais problemas. E não é óbvio que você não tem como controlar 100% sim, das coisas, né, mas se você é uma empresa que deu o adequado tratamento para temas sensíveis, que treinou os seus funcionários, que tem políticas que são divulgadas para os seus funcionários dentro da empresa. Se acontece alguma coisa, uma responsabilidade civil, por exemplo, é. para a empresa fica muito mais leve ou, Sim, você consegue segurar, se né. livrar, É, né, é, não está é. sujeita a ela. Sim, sim. Então, o compliance ele agrega valor, né, quando os empresários conseguem entender que não é um gasto, e sim que, você agrega valor ao seu negócio, buscando sempre estar conforme, isso é um ganho para todo mundo, É, né. não, e assim, a verdade é que as multinacionais todas já entenderam Sim, isso. sim, Eu acho que o compliance no Brasil já avançou muito. já tá bem mais difundido. Claro que ainda existem barreiras, Sim, mas assim, eu fico imaginando o quanto é importante, e o que você estava falando sobre a questão do jeito do brasileiro, da nossa cultura, eu fico imaginando essas multinacionais, por exemplo, vou colocar um país assim, a Alemanha, que as pessoas são bem mais fechadas, são bem mais sérias e tudo. Imagina uma multinacional alemã com executivos que é, venham, que é comum isso, né, ter esse intercâmbio, sim, eh, pra lidar com o jeito brasileiro, que é completamente não é completamente que seja diferente. certo ou errado, não existe Sim, é certo ou errado, é cultural, é cultural, é diferente, diferente. né. Então, assim, eu fico imaginando que o quanto que também não é importante o seu trabalho nesse momento, até Sim, de conseguir de explicar para os envolvidos ali como que tem que ser, é como que tem que isso. funcionar para dar certo nos 2 países, né. Sim, sim, Porque também não pode dar errado lá, lá, exatamente. O né. compliance ele tem que entender qual é o ambiente que aquela empresa está inserida, né. Se não adianta ela estar super conforme aqui e estar totalmente desconforme no país É, dela de origem ou no outro país que ela tem uma filial, enfim. Ela tem que conjugar as 2 culturas e o compliance ajuda muito nisso, né. sim. Às vezes, por exemplo, questões de gênero, né, cada país entende de uma forma, É. questões de toque, o brasileiro fala: "A Ah, gente está aqui abraço, é. Eu gesticulando", até brinquei, né, eu falei: é, "Se prender minha mão, acho que minha voz nem sai", porque isso, "a eu gente está eu aqui falo assim, ó, gesticulando, e eu fico me controlando para não bater pra na não na mesa ainda. mesa", mas, a gente fala às vezes tocando, É. e tem E não, e tem essa coisa do certas abraço, culturas do beijo, que não que é. que É, não é cabível isso, é. né. Japonês, por É exemplo, isso. não tem essa coisa de beijar, de encostar, né, cada É, cultura tem super é. a sua Então forma o de compliance também é para isso, né, para te adequar sim. àquelas
diversas realidades que você pode Bacana. estar inserido ali. Sim, agora eu quero explorar um pouquinho de cada área. Agora eu quero que você me conte um pouquinho sobre esse trabalho bacana no COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Quero saber também quando que vai, que eu sou a perdida dos esportes, sabe? Quando que vai ter? Copa do Mundo eu já sei que vai ter ano que vem, que minha filha já falou que quer comprar o álbum de figurinha. Ah, Quem tem sim. filho sabe Já o que se que é prepara o o bolso, o orçamento bolso para o tal do álbum de figurinha da da Copa. Copa. Meu Deus. Mas assim, eu vou te dizer, tem uma coisa que é válida nesse álbum, na minha opinião, né? Que é a criança conhecer os países e conhecer as bandeiras. É uma aula de geografia. É uma Exatamente. aula de geografia. Na minha opinião, tirando isso, mas enfim, tem a interação, é bacana, se É. divertem. Mas eu acho que isso é válido. Mas vamos voltar aqui no COB. Me conta um pouquinho desse trabalho bacana aí que você foi convidada. Isso. E Foi uma surpresa, uma grata surpresa. Eh, eu recebi uma ligação de um amigo meu dizendo que o COB estava, com inscrições abertas, né, pra escolha de 2 membros independentes para o conselho de ética. legal. E, enfim, eu me E tudo a ver submeti com o que você trabalha. me submeti ao processo, porque eu gosto muito de esporte, Ah, sempre eu acompanhei. sei, essa É. daqui, ó. Sempre Vai a jogo de acompanhei futebol. isso, sempre acompanhei, sempre me envolvi. E, e aí eu estava juntando 2 coisas interessantes, né, porque a gente no esporte também, mas o que que uma criminalista vai fazer num conselho de ética do Muita coisa. Comitê Olímpico? Hoje a gente tem várias questões, de prevenção a questões de racismo, de prevenção a violência de gênero, a Que questões acontece muito, né. muito, infelizmente. Questões de É. doping. Mas hoje Sim. é uma vantagem. A gente Até hoje. o doping vai para o criminal, né. Isso. Uma coisa que é interessante é que hoje as mulheres têm liberdade para falar. E elas têm a quem recorrer. Antigamente não se tinha, né, Sim. esse lugar de socorro, esse lugar de tentar buscar. Então, eu costumo falar assim: cultura você não muda do dia para a noite. É uma coisa que é criada. Sim. Só que se você não tem um ponto de partida, você nunca vai ter uma cultura diferente. Então, Bacana. é óbvio, a gente tinha, né, nos esportes amadores, nos esportes olímpicos mesmos, muitos casos, alguns vieram à tona há poucos anos, mas naquela época os atletas não tinham a quem recorrer. Tinham que guardar aquilo, né. Isso, hoje em dia tinha as autoridades, mas era um processo muito mais burocrático, que acabava vitimizando a vítima novamente. Então, o conselho de ética ajuda também nessa função, né. Ah, bacana. O COB tem um departamento de compliance muito competente, formado por profissionais, de ponta, que trabalham muito sério lá. Mas tem situações que são necessárias que o comitê de ética também avalie, para ver se é necessário afastar determinado treinador ou atleta. Sim. Enfim, as medidas a gente toma em conjunto para melhorar o ambiente, né, de Ah, esporte no Brasil bacana. e fazer com que o nosso país, que já trouxe tantas coisas boas, né, Sim, do nas esporte, Olimpíadas, nos é. esportes, continue trazendo. E me conta quando que vai ser a próxima Olimpíada? Então, ano que vem a gente tem Olimpíadas de Inverno, na Itália, Tô dentro. em Cortina. Tô dentro. Me leva, tá? E em 28 Já as quero eu quero Olimpíadas ser de Los eu vou ser sua Angeles. assessora lá, me põe nesse trabalho, tá, por favor. Vamos juntas. Itália, qualquer É. coisa. E em 28 Hum, agora, as equipes já eu sei porque eu tenho uma amiga minha que trabalha, também no circo olímpico, que a gente chama, sim. e eles já estão começando a preparar Pra as Olimpíadas para 2028? 2028 em Los Angeles, né, Olha, vai que ser a sede. legal. Vai ser bem legal. Que Sempre eu acho que os Jogos Olímpicos trazem esse por mais que às vezes você não goste, não ligue, quando você vê no meio dos Jogos Olímpicos, você é especialista em bocha, em peteca, em olha, tênis de não, mesa, né, e você começa a assistir é. natação e torcer, é muito Não, legal e o eu acho espírito. muito bacana, assim, eu adoro ouvir entrevistas de atletas,
Porque, assim, os atletas esses atletas de De ponta, né, ponta. você escuta as histórias, você fala: "Pô, quanta superação, quanta garra, É quanto", e isso. às vezes a gente fica naquela É tudo preguiça, né, superação, né. de fazer alguma coisa, você fala: "Meu Deus, que Quando eu acordo de vergonha". manhã e falo assim: "Ai, Ah. hoje eu não vou malhar", eu lembro de um atleta olímpico, entendeu? Eu falo: "Não, agora eu preciso ir e tal". Eles são inspiradores São. mesmo. E São se pessoas superam, especiais. né, É, o tempo todo, o assim. tempo Trabalham no inteiro. limite do corpo, no limite, Do do cansaço, sim, psicológico, então psicológico, que imagina a pessoa ficar se preparando 4 anos, é e às isso. vezes 8 E às anos, e às vezes 8 vezes, anos. né, e pra Não, tem conseguir. jovens hoje que ainda não estão na idade, né, de serem atletas olímpicos, que já treinam, sei lá, desde os 9, 10, Olha 11 que anos bacana. para as Olimpíadas de, eh, 32? 28, 32, isso. Que já Olha, treinam para as Olimpíadas daqui a é, 8 anos, tanto 10 tempo, anos, né. então Que legal. é muito, muito bacana. Eu tô no início dessa caminhada lá, mas estou muito feliz. Eu sei, eu te conheço, eu sei que você adora esporte, então eu imagino o tanto que isso deve ser satisfatório É para você e muito. estar perto ali, não só dessa equipe que você falou que são profissionais maravilhosos, mas dos atletas também, né, Sim, dos 2 sim. lados Tem que ali. fingir normalidade, né. Não pode pedir autógrafo. Acordei Não, aqui não do pode pedir lado foto, não do pode Michael pedir fo Phelps, não pode pedir foto. da Joana Maranhão, tô aqui do É, lado do pessoal, mas assim, não, normal, é, tudo bem. um dia normal na minha vida. E me conta aqui que, além de tudo, ainda está no tribunal. Como dizem, foi convidada, né, foi convidada não, Passa por passou por um escrutínio, para para ser desembargadora. Me conta aqui um pouquinho também dessa experiência bacana. tá. Em 2022, alguns amigos meus do judiciário, né, vieram conversar comigo, que iam abrir aqui no Rio, cada estado, elege os seus membros de TRE de uma maneira diferente. Sim, Aqui no Rio de Janeiro, o TRE abre um edital, com requisitos mínimos, você se inscreve, o Tribunal de Justiça do Estado, eh, pega essa lista, vota, sim, os 3 mais votados formam uma lista tríplice, que vai para Brasília, para o Poder Executivo, né, o para o chefe do poder, para o presidente. presidente da República E escolher. TRE, gente, é Tribunal Regional Eleitoral, tá? Isso. E, eu passei por esse processo de escolha em 2012, né, para 13. Tomei posse em 2013, agora 31 de julho desse ano acabou meu primeiro mandato, eu estou tentando a recondução, que é um novo processo. Mas é uma experiência também muito engrandecedora, porque Você conhece o outro lado, você né? tá numa outra posição, eu brinco, né, do tabuleiro do xadrez do direito. Então, você tá ali naquela função de magistrado, de ter que ter uma percepção diferente do processo e dos seus atores. Ah, Que uma coisa é você atuar, como advogado, outra sim, completamente completamente diferente. diferente. Se despir disso, É, né? Porque é, o advogado, é ele é difícil. apaixonado, ele é super parcial, ele tá ali para Tem que defender ser, né? o interesse do seu cliente, etc. E o juiz é o contrário, ele tem que estar afastado daquilo ali, né? Ele tem Sem que emoção. decidir É, pelo que está nos autos, é, mesmo que às vezes ele tenha alguma informação, extra processo, de que sim. as coisas podem não ser da forma como está ali, Como se mas apresenta, ele né? tem que buscar sempre se ater ao que está nos autos. Então, essa experiência de ser magistrada foi muito interessante. E o eleitoral é uma. Nesse período nosso, né, de país, de democracia, independente de que tipo de Com a segmento política tão político tranquila, né, tão você tão tenha, leve. a Sempre, democracia né? para a gente é uma coisa muito cara. É uma coisa que é muito importante. Se a gente tem Sim, liberdade de estar aqui conversando sobre diversos assuntos, isso se deve à sim, democracia, sem ter um censor aqui na porta dizendo se sim, que a gente claro. pode, Que sobre o que a alguns gente pode em conversar alguns ou países a gente não. sabe que existe, Tem né. alguns lugares que nós mulheres, né, Nem podemos poderíamos ocupar certos é. espaços, e isso tudo passa pela política. Então, quando as pessoas falam: "Ah, não tenho nada a ver com isso", a gente tem. Tem. De uma forma ou de outra, a gente tem. E poder colaborar também, porque
recentemente, Hum. há poucos anos, se deslocou uma parte da competência de crimes relacionados às eleições para julgamento na Justiça Eleitoral. Ah, legal. E isso fez com que a Justiça Eleitoral ganhasse muito protagonismo, ainda mais com os eventos ocorridos nos últimos anos entre as preferências políticas do país. Então, eu levar esse meu olhar e essa minha experiência como criminalista para dentro da Justiça Eleitoral também é uma troca muito grande, né? Sim. Porque no direito a gente tem as especialidades, então nem todo mundo que trabalha com eleitoral gosta da parte criminal, Ah, sim. né? E E, e, você ali tá e aí eu conseguindo consigo congregar, né. isso, É, muito, congregar, né. trazer para o eleitoral esse olhar do criminalista, que é um olhar muito voltado para garantias constitucionais, voltado para as liberdades individuais. Então, Sim. você tem que sopesar, às vezes, né, o bem jurídico que está ali em jogo Ah, para legal. poder garantir que os eleitores tenham acesso ao melhor processo eleitoral e aos candidatos mais bem E que preparados. seja justo É também, né. isso, é Legal. isso. Agora me conta só um pouquinho pra gente fechar aqui, que eu adorei essa história de você fazer mestrado e agora um doutorado em Salamanca, na Espanha. Gente, você vai ó, já tô na Itália, Salamanca, quando você for, pode me levar junto, que eu amo Ano que vem, Espanha. vamos, Eu vamos vi que eu juntas. vi também que você fez em Coimbra, né, em Portugal, que é Isso, lindo. Uma cidade pequena para quem conhece, mas é uma é graça. uma graça. E me conta aqui um pouquinho dessa sua vontade de estudar fora do É. país. De onde surgiu isso? Bom, eu sempre achei que eu era muito melhor aluna do que professora. Tanto que eu só comecei a dar aula agora, depois dos 40 e poucos anos. Não, não. 40 aí, eu 30, tô, 30, 30, 30, 40 a 30. mais. É, Depois dos 40 40 a mais. mais, Adorei. eu comecei a ter coragem de dar Hã. aula e dividir, né, os meus conhecimentos. Mas em 2008 eu tive a oportunidade de estudar em Coimbra e isso me despertou para o intercâmbio, porque o direito penal empresarial, as leis de lavagem de dinheiro, elas são muito parecidas no mundo inteiro. Ah, legal. Então, não é aquela coisa de você ficar preso. Tem alguns institutos um Sim. pouco diferentes, cada país tem a sua peculiaridade, mas a base é muito parecida. Então, fazer esse intercâmbio, né, entre a Europa e o Brasil, e também Estados Unidos e Brasil, foi o que me motivou a primeira vez. O Legal. intercâmbio cultural, que é sempre você tá fora, você sempre oxigena, você sai, né, da nossa bolha aqui, Sim. né, de Rio, São Paulo, Brasília, E você e conhece advogados do mundo inteiro, né? acabo conhecendo gente do mundo inteiro. Então, o a pós em Coimbra foi assim, o mestrado em Salamanca foi uma amiga minha que estava: "Não, você está enrolando para fazer esse mestrado". Eu esperei, para fazer o mestrado depois que eu já tivesse tido filho. E só que aí quando o filho nasce, você vê que, né, você não tem mais controle de nada, então, É. eh, E aí fiquei depois você começa a adiando, fazer, você adiando, aí você ela nem falou: sabe "Não, como vamos comigo". E aí eu fui, é que nem piscina gelada, você tem que pular e ir. E aí agora eu tô numa outra piscina gelada, que é o doutorado, mas eu Legal. me apaixonei por Salamanca, é uma cidade, quem não conhece, Ah, vá é um conhecer. sonho, eu sei, eu Salamanca é conheço. É maravilhoso, linda. é uma estrutura de universidade inspiradora, né, a É, gente teria também aqui no Brasil, eu espero um dia ter aqui no Brasil faculdades públicas com a infraestrutura é. e com o valor que se dá ao conhecimento, aos professores, a dividir a ciência que eu vejo, né, lá. Então, é muito bom poder estar lá e ficar, às vezes, só concentrada nos estudos, né? Aqui você faz 10.000 coisas Ah, ao mesmo sim. tempo. E ainda é mãe, ainda é É, mulher, é, ainda é atleta, ainda tem que tem que se tem que virar. dar um jeito. E então, assim, eu tô bem feliz com o doutorado lá. Tô bem Bacana. enrolada também, tô com muita Não, coisa mas para a gente dá estudar, conta, a gente dá mas conta. a Quando a gente gente vai vê, indo. fluiu, Se né. não tentar, não vai, né? É, tem que ser assim. Que bom, que bom. E você é maravilhosa, tá sempre fazendo cada vez que eu te encontro é uma Tem uma novidade, novidade. é um cargo novo, uma coisa, mas é isso, mas é É uma isso. mulher que estuda, que tá sempre se atualizando, não tem como, é sempre uma coisa boa. Aí adorei
ter você aqui Eu comigo. que agradeço o espaço, agradeço o Tatiana. convite. Ai, foi Estou muito muito bom. feliz de Obrigada. poder participar aqui do seu Obrigada, programa obrigada. e desejo sorte, muito sucesso para você. Obrigada, para nós. Obrigada.